Pastora Sara Shiva conta a história não contada dos anticoncepcionais e faz alerta sobre o colapso da sociedade. Confira. Deus não quer Quanto a que isso, ninguém, também não duvido. Deus não quer que ninguém seja capacho em relacionamento, e não tem nenhum momento na Bíblia Deus dizendo que relacionamento é para ser cruz e sofrimento. Pelo contrário, Davi no Salmo 23 orou dizendo: Senhor, leva-me às águas tranquilas. Deus quer que sua casa seja um lugar de águas tranquilas, não de mar revolto. Então a questão é, às vezes há uma ignorância que as pessoas têm, achando que tem que aguentar. Isso serve para homem e para mulher. Sim. E no meu entendimento, eu dei uma palestra uma vez na Câmara dos Vereadores aqui em São Paulo, falando sobre a importância da autoestima da mulher na formação da família. E eu mostrei que a mulher, ela tem um poder, como diria um filósofo Peter de Vries, essa frase é dele, ele dizia: a mão que embala o berço rege o mundo. Concordo. E esse poder que foi dado à mulher, ele tem sido negligenciado. O que está acontecendo? As mães estão sendo mães sem nenhum entendimento. A qualidade da mãe hoje no mundo não é mais a qualidade de 50 anos atrás. A mãe é a figura mais sagrada que existe. Hoje, 99% dos homens traumatizados, eles são traumatizados já desde a infância com a própria mãe. O trauma já começa você na infância. Porque você pequenininho viu tua mãe ter um homem, largar teu pai ter outro homem, depois ter outro. Tem homem que ele tem 3 irmãos, um de cada pai. Não, é uma bagunça. Pô, como é que esse cara vai ter esperança e fé nas mulheres se esse cara viu a mãe dele, a figura sagrada da mãe, ser cachorra? A destruição está aí, na figura feminina. Então o que está acontecendo? É uma bola de neve, é uma coisa que não tem mais fim. A mulher acha que com o movimento feminista ela conquistou, ela acha que ela tem os direitos iguais. Eu brigo, eu falo, gente, que burrice, quem é que quer ser igual? A gente não é igual. Quem quer ser igual, né? Verdade. Eu não sou igual, eu nunca vou querer ter direito igual, eu quero ter o direito de ficar em casa sem trabalhar. Eu não quero ter o direito igual. Você quer ter o direito de ficar em casa sem trabalhar? Sim, se eu tiver filhos, eu não quero ter o direito de ter igual. Eu não quero ser igual, eu não sou igual, ele não pode amamentar no meu lugar. Quis pedir mula, que baixa na pessoa, que é o quê? Não tem lógica. Ai, direitos iguais. Ele engravida no meu lugar? Não. Ele pode amamentar no meu lugar? Não. Onde que o direito é igual? Eu tenho que lutar pelo direito de ser mulher e o homem pelo direito de ser homem. E isso as pessoas precisam entender. Não é machismo, não é feminismo, não é red pill. É só a realidade. Isso é a Bíblia. A Bíblia nos mostra claramente que o homem tem função e a mulher tem função. Não é uma coisa radical que o homem não possa transitar pelo universo da mulher, nem a mulher possa transitar pelo universo do homem. A gente vê histórias raras, mas tem de homens que cuidam, a mulher morre, cuida dos filhos, cuida da menina, da filhinha pequena, e a mulher, quantas cuidam do filho, acaba o casamento, ou o marido morre. Nós não estamos dizendo que a pessoa não vai poder transitar, mas nós estamos falando o seguinte: existe sim uma capacidade dada por Deus para o homem que impera muito maior no homem, e existe sim uma capacidade dada por Deus para a mulher que impera muito melhor na mulher. Concordo. A mulher, ela tem um órgão a mais no corpo, que é o útero, por isso ela é cheia de emoções a mais. A mulher, ela é cheia de coisas a mais do que o homem, ela é muito mais complicada, mais complexa. Então, na verdade, tudo começa... Quero falar sobre isso. Né? Tudo começa, o problema começa lá na mãe, na destruição da mãe. Tem uma frase sua que você soltou uma vez que falou assim: a mulher é um bicho ruim. E, enfim, você Aí já... o pessoal pensa que eu sou red pill depois dessa. Mas não tem problema, o rótulo é o de menos. O importante é a mensagem, né? O conteúdo, eu posso né? falar isso porque eu sou mulher. Se eu fosse homem, eu não poderia, porque pareceria o quê? Machismo. Por eu ser mulher, eu posso falar. Eu estou falando com propriedade. E eu falo isso, e se você pesquisar e fizer um estudo, psicopata homem, psicopata mulher, o que você vai encontrar? Tem muito mais psicopata homem do que psicopata mulher. Mas quando você vai estudar, o que é comprovado é que quando a mulher é psicopata, os crimes têm um requinte de crueldade muito pior do que quando é com o homem.
O que significa? A mulher, quando ela fica maluca, é 10 vezes pior. Por quê? Porque Deus colocou na mulher uma coisa impulsiva, hormonal, muito forte por causa do útero. A mulher carrega um órgão a mais, que deixa a mulher altos e baixos, as emoções loucas. Então a gente tá num processo na Terra, um processo difícil. Você sabe quando começou a bagunçar tudo? Quando a pílula anticoncepcional foi criada em 1960. Até 1960 existiam muros, limites estabelecidos na sociedade que freavam e barreiravam as mulheres. Então todas tinham que respeitar essa barreira. Para ter vida sexual, só casando. Por quê? Porque não tinha como evitar. Os métodos não funcionavam 100%. Os métodos bagaceiros aí não dava para garantir. Quando a pílula anticoncepcional foi criada, começou uma revolução sexual no mundo. A revolução sexual, o que ela fez com a humanidade? Ela apresentou uma proposta boa. A proposta era... Só que eu conto ou vocês contam a verdade? A proposta era, olha, agora o movimento feminista anos 60, 70 começou. Agora todo mundo vai poder, a mulher também vai poder usufruir. Só que a verdade não é bem essa. A verdade é o seguinte, a pílula anticoncepcional, ela enganou a mulher, enganou o homem e hoje é a consequência disso que a gente está vivendo. E qual que é a consequência? A consequência foi o seguinte, a mulher começou a se revoltar com o homem. Porque ela falou assim, que era assim, né? O homem, ele tinha a mulher pra casar e as mulheres não tinham acesso ao prazer. Eu não sei se você já assistiu esse filme, vou abrir uma caixa dentro dessa caixa, a gente me ajuda a voltar depois pra essa caixa inicial, que é onde que tudo começou, na pílula anticoncepcional. Se você assistir esse filme, chama-se... É um filme que é de comédia, mas ele é um filme que é um assunto muito sério, só que eles levaram na comédia e eles... falam de uma doença que foi erradicada, que chama histeria, com H. Essa doença, histeria, ela não existe mais. E era, de fato, real. O filme conta uma história real de um médico que foi o primeiro médico a criar um massageador para a pelvis da mulher, porque eles acreditavam que a mulher tinha ataques de histeria e que o único tratamento que acalmava a mulher era uma massagem pélvica na mulher. Você já assistiu esse filme? Não, eu vi uma peça. Pois é, esse filme, ele é importante de ser assistido somente para adultos, tá, gente? Por favor. Que é um filme... E de preferência para quem é casado, porque é um filme que tem muita coisa sexual, né? Tem muita coisa sexual no meio, então pessoal, meus seguidores solteiros, não assistam, que vai dar caraminhola na cabeça. Mas quem é casado, assista, esse filme é importante, porque esse filme, ele denuncia a realidade daquela época. Por exemplo, na mesma época foi criado o primeiro microscópio. Então qual era o problema que as pessoas estavam enfrentando? Ignorância, burrice, cegueira. O começo do filme é uma piada porque o cara fala que não precisa lavar a ferida e o outro cara fala, não, você não viu o microscópio que foi descoberto? Tem bactéria. O cara, que bactéria o quê? Então a ignorância é bem retratada e aí eles entram com o assunto da histeria, que era tanta ignorância que eles achavam que a mulher tinha uma doença, que o útero tinha um furor uterino e que precisava massagear a pelvis para poder acalmar o útero. Na verdade, os caras estavam masturbando as mulheres em consultório e as mulheres pagando pra isso. Daí eu vi que era, inclusive, um dos médicos que fazia isso daí, ele tinha tanta fila de mulher que era o dia inteiro dele, deu até problema na mão. E daí criou o vibrador. Isso, ele criou o primeiro massageador pélvico, que vendia no jornal ao lado do liquidificador. E o slogan era, a mulher também merece ter saúde. Eles não tinham conhecimento. O que isso revela? Uma burrice, uma cegueira muito grande. O que é muito fácil de entender, porque a falta de comunicação, principalmente na área sexual, gerou uma geração de homens que achava, a gente sente, a mulher não sente. Entendeu isso? Então isso causou, é uma bola de neve, causou revolta nas mulheres. Porque quando a mulher começou a sentir o prazer, ela falou, pô, então eles estão sentindo isso um tempão e nós tudo lascada, tendo 20 filhos sem sentir nada. Aí começou a revolução para criar a pílula anticoncepcional no intuito positivo, entre aspas, de gerar direitos iguais, para que a mulher pudesse também praticar, também usufruir, o que não é ruim para você com a sua mulher. Por que quando vocês vão namorar, sempre tem que ter um bebê? Por que vocês não podem praticar, treinar e decidir quando vocês querem ter um bebê? Entendi. Poxa, que bom pro seu casamento isso. Então, a proposta era essa, só que aí o diabo tem que entrar no meio pra botar a pata imunda dele. Qual era? Do homem e mulher, bom e ruim. Jesus falou, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira, o homem mau do mal tira. Então tem o homem mau, tem mulher má, tem gente ruim.
Acabou. Então as pessoas ruins, as mulheres safadas, aproveitaram-se disso. E começou então a loucura, que só foi parar um pouco nos anos 80 com a descoberta do HIV. Aí veio a Revolução Sexual. Aí se criou um mercado de prostituição, de promiscuidade, de perversão sem fim, onde as mulheres entraram num processo achando que era normal isso. Você falou que você trata a mulher para ela não ser cachorra. O meu trabalho com o culto das princesas é o trabalho mais famoso que eu tenho. Quando eu comecei, era apenas um culto para solteiras. Só que o slogan era esse: venha deixar de ser cachorra, se tornar princesa e receber o amor que você deseja. Quando eu comecei a falar isso, as próprias mulheres falavam: o nome do culto é Culto das Princesas. Isso ficou tão famoso, veio TV de fora do Brasil para me filmar. Eu fui parar em vários grandes programas de televisão. Pessoas no mundo todo queriam saber o que se tratava, porque começou a aglomerar 3 mil mulheres, 4 mil mulheres. Casada, solteira e tudo mais. Era só para solteira, mas as casadas vinham. Por quê? Porque na medida que eu ia ensinando, muitas delas aplicavam algumas coisas dentro do casamento. Mas como assim? Salvava o casamento. Mas o que é realmente a mulher cachorra que você tá falando? A mulher cachorra é a mulher que aceita migalha emocional. E esse é o processo que eu te falei ali, que começou tudo nos anos 60. Por que acontece? É um processo cultural. A mulher se sente oprimida, não sente prazer, não tem nada, tem filho, não tem como evitar, se sente uma escrava. De repente agora tenho toda a liberdade para viver como eles, o prazer e usufruir. Agora vou me vingar. Aí o que acontece? Agora um grupo de homens traumatizados, porque aí tem um monte de demônio no meio, um monte de perversa no meio. Agora nós temos uma geração de homens machucados, feridos. Eu não quero mulher é um demônio, entendeu? Eu gosto de mulher, mas gosto de mulher, como é que eu vou fazer? E isso muitas vezes a própria mãe do cara é esse demônio. Tá entendendo isso? Então nós estamos vivendo hoje um tempo que após tudo isso, se faz necessário hoje a gente pontuar para as pessoas de que grupo você pertence. Infelizmente nós não temos como ver o caráter das pessoas olhando. Os anjos vêm, os demônios vêm, mas a gente não tem visão aberta para ver o corpo emocional da pessoa. Você entendeu? Uhum. Então esse é o problema. Se faz necessário hoje que a pessoa aprenda para ela discernir. No caso das mulheres, eu ensino: pare de aceitar migalhas e aprenda a se valorizar. Se você é uma cristã filha do rei, porque Deus é o rei, uma princesa não se comporta como uma cachorra. Carente, desesperado, o cara dá um elogio, ela se reganha igual uma cadela poodle. Você já fez carinho em cachorro? Como é que ele se reganha todo? Uhum. Tem mulher que o cara fala pra ela: poxa, você é bonita. Ela: obrigada, só falta chorar. Porque ela se sente um lixo. Ela é destruída por dentro. E essas mulheres, às vezes, têm um coração de princesa. Mas não é porque